Agora na Alvorada FM você vai ouvir Papo de Especialista. Um programa da PUC Paraná, programa que traz as vozes mais experientes do meio acadêmico. Olá, muito bom dia, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao último Papo de Especialista do mês de agosto. Hoje é sábado, dia 31. Eu sou Renata de Paula e fico em sua companhia pela próxima hora, até meio-dia. O Papo de Especialista é uma parceria entre a PUC Paraná, Campus Londrina e a Rádio Alvorada, a Catedral do Ar. Aqui, todos os sábados, a gente trata de assuntos relevantes em profundidade, com uma linguagem leve e acessível. O tema de hoje é o apagão de engenheiros no mercado de trabalho e os impactos no setor industrial. Para tratar deste assunto, eu converso com Érica Natti, coordenadora do curso de Engenharia de Produção da PUC Paraná Londrina, e Jair Henrique Júnior, professor do curso de Engenharia de Produção da PUC Paraná Londrina. Antes, saiba o que acontece no campus Londrina da PUC Paraná. Papo de Especialista. A PUC Paraná Londrina está com inscrições abertas para a oficina de smartphone para idosos. As aulas fazem parte do projeto comunitário que promove que estudantes auxiliem a comunidade com atividades sociais. Faz parte da terceira idade, tem dificuldades no uso com o celular? Venha aprender de forma gratuita na PUC Paraná. A oficina tem aula aos sábados, a partir do dia 14 de setembro, das 8h30 da manhã às 11h30 no Campus Londrina. As inscrições vão até o dia 11, pelos telefones 3372-6028, 3372-6028 ou 99183-6172, 99183-6172. O 4º Congresso de Medicina da PUC Paraná Londrina, PUC Health Tech, acontecerá nos dias 17, 18 e 19 de outubro com o tema Medicina do Futuro, Tecnologia e Humanização. A programação vai incluir pautas sobre a integração da tecnologia na medicina e o impacto na inovação do cuidado com a saúde. Também vai enfatizar a necessidade da humanização, caminhar junto com a evolução científica e tecnológica, sempre mantendo o cuidado centrado no paciente. Não perca, as inscrições já estão abertas. Você trabalha na área da saúde e deseja aprimorar os seus conhecimentos em saúde mental? A especialização em psicanálise winnicottiana da PUC Paraná Londrina pode ser uma boa ideia. A pós-graduação visa capacitar profissionais para o cenário complexo dos problemas psicológicos e emocionais e trabalhar os sintomas de sofrimento psíquico dos pacientes. Fique atento! As inscrições já estão abertas e as aulas começam em 20 de setembro. Papo de Especialista. O apagão de engenheiros no mercado de trabalho está se tornando uma preocupação crescente para o setor industrial, que enfrenta desafios significativos para manter a inovação e a eficiência operacional. A escassez de profissionais qualificados tem dificultado a implementação de novas tecnologias e a resolução de problemas complexos, prejudicando o crescimento e a competitividade das empresas. Além disso, a falta de engenheiros especializados pode levar a atrasos em projetos e aumento de custos operacionais. Para reduzir esses impactos, é essencial investir em formação e requalificação de talentos, bem como em políticas que atraiam e retenham profissionais na área. Para tratar deste assunto, eu converso hoje com Érica Natti, coordenadora do curso de Engenharia de Produção da PUC Paraná Londrina, e Jair Henrique, professor do curso de Engenharia da Produção da PUC Paraná, Campus Londrina. Bom dia, professora Érica, seja bem-vinda. Bom dia, Renata. Bom dia, ouvintes da Rádio Alvorada. Bom dia, professor Jair, seja bem-vindo. Bom dia, Renata. Bom dia, ouvintes da Rádio Alvorada. Professora, começando pela senhora, qual é a principal causa, o principal motivo desse apagão de engenheiros no mercado de trabalho? Para falar desse apagão de engenheiros, eu começaria considerando alguns aspectos. Primeiro, a falta de engenheiros, olhando o número de engenheiros por habitante.
Nós temos um número pequeno comparado com os Estados Unidos e menor ainda quando a gente olha os números da Alemanha, por exemplo. Eu olharia também a questão da qualidade da formação desses engenheiros e o número de engenheiros formados que querem de fato exercer a profissão e seguir a carreira na área. Eu vejo essa questão do apagão relacionado com a geração dos jovens que estão hoje atuando no mercado de trabalho ou que estão na universidade ou mesmo no ensino médio. Se a gente perguntar para um estudante de ensino médio que profissão ele gostaria de seguir, né, que ele pensa em seguir, ou qual é o plano que ele tem para o futuro, as respostas hoje são muito diferentes do que a gente escutava alguns anos atrás. Eles querem ser reconhecidos, claro, ganhar dinheiro, mas eles consideram outros fatores importantes, como a questão da qualidade de vida, flexibilidade no trabalho, não querem muito a rotina. E a engenharia, quando a gente pensa num curso de engenharia ou no profissional da engenharia, a gente associa, na maioria das vezes, com a rotina. Além disso, o curso de engenharia é um curso mais pesado, mais puxado, que exige muita dedicação, muitas vezes o estudante precisa abrir mão de outras coisas para poder se dedicar ao estudo. Então, eu vejo que isso tudo impacta, né, nesse apagão de engenheiros, mas acredito que seja um momento, né, é um ciclo que nós estamos agora atravessando. Professor Jair, considerando tudo o que a professora Érica disse para a gente, nos apresentou, como o senhor considera que esse apagão afeta o setor industrial? O setor industrial, em linhas gerais, ele já está sentindo esse apagão de uma forma, vamos dizer assim, mais leve. Mas eu vejo que a sensibilidade da falta de profissionais ela vai ser sentida no futuro. Porque hoje a gente já está tendo uma redução da demanda de engenheiros, né, aqueles que estão se formando, mas no futuro talvez, infelizmente, isso tende a ser maior, né? Então isso está fazendo com que as indústrias também incentivem mais, né, a busca por esse profissional. E complementando um pouco do que a professora Érica já trouxe na resposta anterior, né, o profissional de engenharia, ele é um profissional muitas vezes multidisciplinar, isso é um fator muito interessante, né? E esse fator geracional e trazer essa visão para os estudantes de hoje, que o curso de engenharia é muito bom para trazer essa base multidisciplinar. A gente tinha uma visão do engenheiro no passado, o engenheiro que sentava numa mesa e ficava fazendo um serviço operacional 8 horas por dia. A realidade não é mais assim, né? Então o engenheiro ele traz essa multidisciplinaridade muito forte. E é isso que as empresas estão buscando, um engenheiro multidisciplinar e indo nessa linha na busca dos profissionais, né? E o curso de engenharia de produção em específico traz isso muito forte. Então, essa é a movimentação que as empresas estão tendo hoje em dia, de já buscar esse profissional que tem essa habilidade multidisciplinar. Professor, nesse sentido, o senhor considera que daqui a um tempo a gente vai ter um cenário parecido com o que a gente vivenciou na tecnologia da informação? A gente tem oportunidades com bons salários, mas a gente não tem profissionais qualificados o suficiente para assumirem aquelas vagas? Eu acredito que sim. Eu acredito que a tendência seja essa. A gente já está vendo uma movimentação do mercado nesse sentido, porque está, infelizmente, cada vez mais forte a escassez de bons profissionais, né? E esses, como eu comentei anteriormente, esses profissionais terem essa visão de multidisciplinaridade, né? O engenheiro hoje ele não é um engenheiro só que precisa ser bom em cálculo, ele precisa ser bom em se comunicar, ele precisa ser bom em gerir pessoas. Então, ter essa visão sistêmica, que a engenharia traz muito forte, essa visão racional e sistematizada, está abrindo muitas portas para o profissional de engenharia. E isso com certeza vai trazer um aumento de nível salarial e todos esses fatores, como aconteceu na tecnologia da informação. Professora Érica, quais seriam os setores da indústria mais impactados pela falta de engenheiros? E a senhora poderia apresentar para a gente as consequências dessa falta de mão de obra qualificada? Bom, eu acho que os setores todos, né? Eu acho que talvez o professor Jair possa depois complementar, até porque ele está atuando, né, na área. Então, eu entendo que em todas as áreas, aqui em Londrina, por exemplo, a gente já sente isso na área da construção civil,
na área também do agro, isso porque eu tenho já percebido essa procura dessas empresas do setor por engenheiros formados já e também por estagiários para que possam atuar nesses setores que eu comentei. Então, eu acho que isso vai sim trazer reflexos, porque para o desenvolvimento, né, tecnológico, é necessário sempre um profissional que tenha essa capacidade, né, de resolução de problemas, de pensamento crítico, de raciocínio lógico, que são competências do engenheiro, né, em geral, né? E aí, falando um pouquinho da engenharia de produção, eu acho que ela alia, inclusive, essas competências técnicas bastante também com as competências da área de gestão. Então, eu acho que o mercado vai começar a sentir muito, e talvez vai demorar alguns anos, como disse o professor Jair, para que a gente perceba de fato, né, essa falta de engenheiros aqui no Brasil, mas também aqui falando um pouco de Londrina e da região. O senhor concorda que seriam esses principais setores? Não, com certeza. Eu acho que todos os setores estão sendo impactados. Eu acho que essa falta de mão de obra, ela é sentida, como a professora Érica colocou, aqui em Londrina, no Paraná, no Brasil e no mundo como um todo. A gente já vê uma movimentação muito grande de exportação de engenheiros, vamos dizer assim, porque empresas de fora estão buscando os profissionais dessa área em específico, e infelizmente eu creio que a gente vai sentir mais forte essa demanda nos próximos anos, né? Essa busca pelo profissional está crescendo já, e eu vejo que aqui o maior impacto é trazer a curiosidade para os nossos estudantes, e aí não só os estudantes de ensino médio, os estudantes desde o fundamental, por desmistificar, vamos dizer assim, essa visão da engenharia como um profissional que senta numa mesa, como eu tinha dito, e faz a mesma coisa o dia inteiro. Não. O profissional de engenharia, ele tem um leque de oportunidades muito grande para explorar dentro do mercado de trabalho. Você está ouvindo Papo de Especialista. A gente vai para o primeiro intervalo da nossa conversa e, enquanto o senhor falava em despertar a curiosidade das crianças e dos adolescentes, eu pensei que talvez a inovação pudesse ser uma ferramenta para a gente pensar nisso. Então, quero que vocês pensem nesse aspecto, né? Como eu posso aliar a inovação à engenharia, e a gente volta conversando disso. Pode ser? Combinado. Ok. Estamos apresentando Papo de Especialista, um programa da PUC Paraná. Não saia daí, fique ligado, voltamos já. Voltamos a apresentar Papo de Especialista, um programa da PUC Paraná, o seu encontro semanal com o conhecimento. Estamos de volta, segundo bloco do Papo de Especialista deste sábado. Hoje é dia 31 de agosto e eu converso com a professora Érica Natti. Ela é coordenadora do curso de Engenharia de Produção da PUC Paraná Campus Londrina, e também com o professor Jair Henrique Júnior, do curso de Engenharia de Produção da PUC Paraná Campus Londrina, sobre a falta, o apagão de engenheiros no mercado de trabalho. Professores, no final do bloco anterior, eu perguntei para vocês sobre inovação. É possível pensar nessa dupla inovação e engenharia? O que a senhora acha, professor? Bom, hoje a gente vive num cenário de mudanças e mudanças muito rápidas por conta da transformação digital e das novas tecnologias. Então, a gente sempre pensa na inovação, né, na inovação tecnológica ou não. Então, eu vejo que uma coisa importante, talvez, dentro da universidade ou mesmo até no ensino médio mesmo com os estudantes, é abordar essa questão da inovação e falar da importância da inovação, que não necessariamente precisa ser uma inovação tecnológica, né, mas trazer essa inovação nos processos, de modo que a gente possa acompanhar essa evolução muito rápida, né, inclusive considerando questões como inteligência artificial, processo de digitalização. Como o senhor enxerga esse cenário, professor? Eu concordo com a professora Érica. Eu vejo assim, o primeiro ponto que a gente tem que ter claro é trazer uma visão, né, que existe em muitas áreas da sociedade
uma visão de que a inteligência artificial, principalmente, vai substituir o trabalho humano. E não é tão real. Eu vejo que eles se complementam e a tecnologia está reinventando o trabalho, vamos dizer assim. E essa inovação está muito atrelada a uma característica que eu vejo que já é natural do engenheiro, que é a curiosidade de buscar algo novo. Não necessariamente uma inovação tecnológica, mas como a professora Érica trouxe, trazer uma inovação no processo, numa atividade que ele faz corriqueiramente. Vou trazer um exemplo que a gente já trabalhou na universidade. A gente teve alunos que faziam processos manuais de preenchimento de planilhas, etc., e trouxeram a tecnologia para tornar esse processo automatizado. É uma inovação que o engenheiro pode trazer. Então, e isso tem se tornado muito forte. Eu atuo também, além de professor, numa multinacional do segmento elétrico, e a gente trabalha muito forte esse pilar da curiosidade, de trazer a curiosidade, trazer uma inovação naquilo que você já faz no dia a dia. E eu vejo que isso é natural num estudante de engenharia, ter essa curiosidade para fazer o novo, para buscar o novo. Então, acho que a inovação seria nesse sentido. Professora, quem está ouvindo a gente em casa, nesse final de manhã de sábado, a gente está falando de profissionais de engenharia, mas de uma maneira mais genérica, né? Se a gente for pensar em habilitações, onde eu encontro esses profissionais, o engenheiro pode trabalhar em quais áreas? Explica para a gente, por favor. Bom, a gente tem as engenharias, né, nas diversas modalidades. Então, o professor Jair é da área da engenharia elétrica. Nós temos a engenharia civil muito forte aqui, né, em Londrina ainda. Temos também a engenharia mecânica, que é um curso bastante procurado. E a gente, na PUC, nós temos o curso de engenharia de produção, que nós entendemos que é um curso que prepara um profissional, talvez com uma visão mais sistêmica. É um curso que alia também as competências gerenciais, juntamente com as competências mais técnicas. Então, ele pode atuar dentro, como um líder, né, como um CEO de uma empresa, por exemplo, mas ele também pode estar ali no dia a dia, na gestão de operações. Então, é um curso que tem a base das ciências, que eu acho extremamente importante, que é a base das ciências na física, da matemática, da química, mas também traz na formação uma bagagem muito sólida na área de gestão, na área de planejamento estratégico, na área de gestão de pessoas, né, gestão na parte de engenharia organizacional, o que o torna um profissional que pode atuar em diversos segmentos. E aí eu não colocaria só o setor das indústrias, mas também a parte de serviços. Eu acho que esse é um ponto que eu acho importante, talvez, ressaltar no caso da engenharia de produção. Mas, em geral, todas as engenharias, elas fornecem essa bagagem muito forte, né, essa base muito sólida, e permite eles atuarem em diversos setores, né, também em funções bastante diferentes. Professora, quem está ouvindo a gente em casa agora, gostou da descrição do curso e está interessado em cursar engenharia de produção, qual é o turno, qual é a duração do curso? Hoje, o curso, nesse momento, está sendo ofertado no turno noturno. No próximo ano, a gente deve ofertar no período matutino e noturno, e a duração do curso é de 5 anos. Professor, quando a gente pensa aqui no cenário londrinense, né, pensando em Londrina, e aí na Grande Londrina, considerando a região metropolitana, o senhor saberia indicar para a gente como está o mercado de trabalho para engenharia? Quais profissionais conseguem mais oportunidades aqui em Londrina? Como que está esse contexto? Olha, Londrina, a nossa região aqui, ela é uma região muito forte no segmento da construção civil, né? E é muito interessante porque a gente pensa em construção civil, naturalmente a gente olha para o engenheiro civil, que é o engenheiro que faz o projeto do prédio, da casa e etc. E é uma demanda extremamente importante, extremamente crucial. Porém, a gente já vê no processo da construção civil, das grandes construtoras principalmente, muita demanda para o profissional da engenharia de produção também. Por quê? Eu tenho a parte da construção civil, mas eu tenho toda a parte do processo de construção por trás. Então é uma área que é muito interessante, essa área da construção civil. Uma outra área muito forte da nossa região é a área do agro. E a gente tem visto uma demanda muito interessante por absorção de engenheiros nesse mercado do agronegócio. A gente tem empresas muito importantes sediadas aqui na região de Londrina que estão absorvendo esse profissional de engenharia também.
voltando àquele cenário que a gente comentou, a multidisciplinaridade, esse engenheiro que tenha habilidade tanto técnica como comportamental, como de processos, tem sido muito importante. E como a professora Érica comentou também, a parte de serviços também é muito forte. E olhando para o futuro, eu vejo que a gente tem de acrescer essa demanda por profissionais de engenharia. Londrina, a gente espera que com algumas mudanças que estão acontecendo na nossa cidade, como reforma do aeroporto, instalação do ILS no aeroporto, que isso vai atrair mais indústrias para a nossa região. Né? E isso, consequentemente, tende a aumentar a demanda por profissionais aqui na nossa região de Londrina. Professora, lá na PUC, enquanto coordenadora, a gente sabe, né, que aqui em Londrina a gente tem entidades ligadas à questão da engenharia, a gente tem também o próprio CREA. Já houve esse movimento do mercado procurar a universidade para conversar sobre essa falta de profissionais, sobre essa necessidade de despertar o interesse nos adolescentes, nas crianças, seja lá no ensino médio, seja, de repente, em quem começou o curso, mas não está tão animado assim? Eu tenho observado, sim, uma certa aproximação do mercado, das empresas com as universidades. Eles têm nos procurado para trazer a divulgação das vagas, dos programas de trainee junto aos estudantes. A gente também tem feito bastante visita, né, visitas com os estudantes nas empresas e durante essas visitas a gente já percebe um olhar também já para o processo seletivo, né, durante as visitas que a gente faz nas empresas da região. E um outro trabalho que eu também acho importante que a gente vem fazendo é ir às escolas de ensino médio, porque aí a gente está falando daquele estudante que ainda não sabe muito bem qual profissão ele vai seguir, mas a gente vai ali para bater um papo, para conversar com o estudante, explicar um pouco para ele o que são os cursos da área de exatas, né, principalmente o curso de engenharia de produção, e trazendo também, muitas vezes, a fala dos próprios estudantes que já estão no curso ou de profissionais que estejam atuando, como, por exemplo, o professor Jair. Eu acho que é todo um trabalho feito pelo mercado, por nós da academia, no sentido de tentar motivar e encantar um pouco esses jovens para que, né, queiram fazer engenharia ou engenharia de produção ou qualquer outra modalidade de engenharia. Eu acho que esse é o trabalho que a gente vem fazendo e que a gente está sentindo, esperamos colher os frutos disso num futuro próximo. A gente vai para mais um intervalo, daqui a pouquinho está de volta aqui no Papo de Especialista. Não desligue o rádio, Papo de Especialista volta já. Voltamos a apresentar Papo de Especialista, um programa da PUC Paraná. Papo de Especialista, aqui é o seu espaço para assuntos em profundidade, com uma linguagem leve, uma parceria da Rádio Alvorada com a PUC Paraná, Campus Londrina. Hoje eu converso com a professora Érica Natti e também com o professor Jair Henrique Júnior. Os dois são do curso de Engenharia de Produção da PUC Paraná, Campus Londrina. A professora é a coordenadora e o professor Jair, docente do curso. Professor, no último bloco, a professora Érica contou para a gente sobre essas parcerias, né, com as empresas, essa questão do trainee, essa questão do estágio. O senhor, docente, mas também contou para a gente que atua, né, enquanto engenheiro. O senhor fez estágio lá na sua graduação? Foi importante para a sua formação essa experiência? Foi muito importante. Eu vejo que hoje, mais de 10 anos depois de concluir a minha graduação, eu vejo que o processo de estágio foi crucial para eu iniciar a minha carreira. E eu sempre digo isso para os alunos, que são processos. Né? A gente tem o processo da graduação, onde a gente vai construir esse aprendizado. Encerrada a graduação, a gente tem que construir a nossa vida profissional, a nossa carreira. E o estágio, sem dúvida, é a porta inicial para a construção de uma carreira consolidada. Eu iniciei o estágio em uma empresa ainda no último ano de faculdade, permaneci por 10 anos nessa empresa, então fui efetivado, construí uma história e que proporcionou abrir diversas portas na minha carreira
né? Então eu vejo que o estágio é fundamental. E as oportunidades de estágio hoje, eu vejo que estão sendo muito interessantes para os nossos alunos. Por quê? A gente tinha uma limitação no passado, muitas vezes as empresas que estavam na região onde você está cursando a tua graduação. E pós-pandemia, com uma, vamos dizer assim, com uma renovação, uma reestruturação do modelo de trabalho, né? A gente vê muitas empresas hoje que têm o trabalho híbrido. Isso proporcionou também com que os nossos estudantes possam buscar estágio, muitas vezes em empresas que não estão aqui na região de Londrina. E as grandes empresas hoje elas têm estruturado muito forte o seu programa de estágio para realmente captar talentos, né? E o programa de estágio ele é uma porta de entrada extremamente importante, não só para a engenharia, eu diria que para todas as áreas, né? Para todo profissional que está iniciando a sua carreira. E eu incentivo todos os alunos, busquem um estágio bom, de qualidade, que vai ser o pontapé inicial e a base para a construção da carreira de qualquer um. Professora, lá na PUC, os seus alunos são incentivados ao estágio? Existe esse convênio da universidade com as empresas? Tem esse feedback para estar em sala de aula, mas também estar do outro lado da mesa? Sim, com certeza. Eu acho que a maioria dos nossos estudantes, já desde o segundo período do curso, eles já são procurados, né? Então, as vagas de estágio já são divulgadas, eles participam já dos processos seletivos. E se a gente olhar, por exemplo, os estudantes a partir do segundo ano, do terceiro ano, né, do curso de engenharia, eu diria que a maioria já está fazendo estágio, alguns já efetivos nas empresas, e assim, alguns desses estudantes já passaram até por mais de uma ou duas experiências de estágio em indústrias diferentes, em setores diferentes, ainda no terceiro ano, às vezes no quarto ano da faculdade, né? Diferente, talvez, de no passado, onde os estudantes só conseguiam estágio lá no final do curso. Então, sim, e daí a gente já sente, portanto, essa demanda por mão de obra na área da engenharia. Professor Jair, numa das respostas, ele comentou da possibilidade do profissional que é formado aqui em Londrina, que é formado na PUC, na nossa região, de ir para outros lugares, que esse profissional, né, é visado, as empresas de fora estão buscando os profissionais aqui da nossa região. Então, de repente, aproveitar esse novo normal que a pandemia trouxe para a gente e participar desses processos seletivos com empresas não só de Londrina, já é o começo de uma carreira promissora, né, professor? Com certeza, né? E assim, quando a gente olha até para os nossos egressos, né, para a história dos nossos egressos e alguns cases de sucesso, a gente vê que essa, vamos dizer assim, exportação de profissionais, ela está crescente, né? A gente já tem profissionais que se formaram na PUC, atuando nos Estados Unidos, em outros países, em diversos setores. Então, isso tem abrido portas de uma forma muito interessante. Eu vou trazer aqui o meu próprio exemplo pessoal, né? Eu resido em Londrina, sou docente da PUC e atuo também numa empresa que não é sediada aqui, né? Então é sediada em São Paulo e acabo fazendo esse trabalho híbrido que me proporcionou também abrir portas para a minha carreira. Então eu vejo que isso está crescendo de uma forma muito interessante. E a gente já tem inúmeros casos de egressos da PUC que já vivenciaram isso, né, de viver fora de Londrina e também fora do país, fruto dessas oportunidades de trabalho. Professora, enquanto a gente conversava, o professor Jair destacou algumas mudanças aqui de Londrina que são muito positivas, né? O crescimento da cidade, a questão da ampliação e modernização do aeroporto. E aí, eu não sei se eu entendi errado, mas parece que a gente está numa situação meio contraditória. A gente está num contexto que vai exigir mais profissionais, de ampliação do setor, e em contrapartida a gente tem menos profissionais concluindo o curso. É isso mesmo que eu entendi? É esse o cenário atual? É esse cenário que a gente enxerga hoje aqui. Então, a gente não está conseguindo preencher as vagas, porque talvez hoje a gente tenha menos estudantes nos cursos, e aí eu estou falando do curso de engenharia de produção, mas eu entendo que esse seja um fenômeno geral, não só da engenharia de produção, e ao mesmo tempo a gente vê aí uma perspectiva de muitas empresas vindo para cá,
né? E vai faltar profissional para atuar, com certeza. A senhora considera que pode ser um impacto da pandemia ou é uma mudança por outras motivações? Eu acho que sim, de alguma forma pode estar relacionado com a pandemia, e a questão da pandemia, eu acho que também mudou um pouco o comportamento dessa geração dos jovens, né? Então, aquilo que eu coloquei lá no início, de fato, hoje, os jovens, talvez, eles pensem um pouco diferente quando a gente fala em carreira, em planejamento, talvez, para o futuro. Mas eu acho que, como eu também já comentei, é um momento, a gente tem ciclos, e eu imagino que vai ser necessário um tempo para que a gente veja uma mudança desse cenário, que deve acontecer sim, porque vai haver um ponto muito, talvez um ponto crítico, eu diria, com relação a essa questão da falta de engenheiros. Isso pode, né, fazer com que o engenheiro seja cada vez mais requisitado e muito valorizado. Esse é um ponto que talvez seja importante e que motive os jovens para a carreira dentro da área da engenharia. Professor, o senhor considera que essa é uma questão mais local, né? Esse apagão é uma questão aqui de Londrina, ou é uma questão mais ampla? O senhor falou que trabalha com profissionais de outros estados, né? Não, eu considero que é uma situação ampla e não é uma situação, infelizmente, só de Brasil também, né? A gente já começa a ver essa falta de profissionais em nível global, né? Então, essa falta, vamos dizer assim, de interesse está sendo sentida em diversas localidades, e o que vai gerar boas oportunidades, né? Então, como eu comentei, inclusive para profissionais que têm interesse de trabalhar fora do Brasil, hoje a área de engenharia já é uma área que proporciona ao profissional atuar fora do Brasil, né? A gente vê os Estados Unidos já estão importando engenheiros de outras localidades pela falta de mão de obra. E essa possibilidade o senhor considera que pode se ampliar daqui a um tempo? Eu acredito que sim. Eu acredito que a tendência é que esse número de profissionais demandados pelo mercado tende a crescer, né? A gente vê os números já estão crescendo, e quando a gente olha para um futuro de 5, 10 anos, eu acredito que essa vai ser a realidade, ter uma demanda por profissional mais elevada. A gente vai para o último bloco da nossa conversa, e quando a gente voltar, eu queria saber um pouquinho mais sobre o curso de Engenharia de Produção da PUC. Queria saber sobre as disciplinas, a gente já falou sobre estágio, mas se existe possibilidade de pesquisa, iniciação científica, podemos seguir por essa linha? Sim. Você está ouvindo Papo de Especialista. Você está sintonizado na Rádio Alvorada e o Papo de Especialista está de volta. Estamos de volta ao último bloco do Papo de Especialista deste sábado. Eu converso com a professora Érica Natti, que é a coordenadora do curso de Engenharia de Produção da PUC Paraná Campus Londrina, e com o professor Jair Henrique Júnior. Ao longo do Papo de Especialista de hoje, a gente conversou um pouco sobre a formação do engenheiro, a atuação dele, e a gente fala de um apagão de engenheiros no mercado de trabalho. Também conversamos um pouco sobre o cenário aqui em Londrina. Professora, a senhora é a coordenadora. Explica pra gente mais uma vez, a gente comentou um pouquinho nos blocos anteriores, mas como funciona o curso de Engenharia de Produção da PUC Paraná Campus Londrina? Nesse momento é um curso noturno, mas existe a possibilidade de ir também para o matutino? De termos a oferta também no matutino. O curso de Engenharia de Produção é um curso de 5 anos, assim como os demais cursos da PUC, é uma matriz por competências. Então, as disciplinas são construídas ali para desenvolver as competências dos egressos do curso de Engenharia de Produção. E eu vejo assim que a gente trabalha com competências que estão relacionadas àquilo que nós comentamos lá no início da nossa conversa, que é esse pensamento crítico, o raciocínio lógico, resolução de problemas complexos, a questão do trabalho em equipe, né, com a colaboração, a comunicação oral eficaz, a comunicação eficaz. Eu acho que são pontos importantes trabalhados no curso.
Claro que nós temos ali na matriz disciplinas do eixo das ciências, física, matemática, química, que são fundamentais, né, para a formação de qualquer engenheiro, mas também a gente traz, desde o início do curso, disciplinas da área de gestão estratégica, planejamento estratégico, marketing, gestão de custos, economia, engenharia econômica. E a gente vem para 2025 com uma atualização da matriz, onde a gente traz um pouco mais a questão das inovações tecnológicas, então, inteligência artificial, ciência de dados, também um pouco do espírito de empreendedorismo e inovação. E acho que além do curso, o que é importante é o que a gente tem além da proposta da matriz, né? Então, um exemplo aqui seria os programas de iniciação científica. Então, a gente tem estudantes que conseguem, inclusive, bolsas no programa de iniciação científica. E um ponto muito forte, que eu acho que vale destacar, é o programa de intercâmbio. O estudante tem a possibilidade de passar 6 meses ou 1 ano numa das universidades parceiras da PUC, seja nos Estados Unidos ou na Europa. E talvez colocar também que nós temos uma empresa júnior, né, onde o estudante consegue, é uma empresa júnior multidisciplinar, que tem estudantes do curso de engenharia de produção, da administração e de psicologia. É uma forma também de os estudantes já estarem ali ao longo do curso, vivenciando situações em contexto real. O senhor gostaria de complementar, professor? Não, eu acho que essa mensagem da Érica é muito importante, né? Eu vejo que a PUC hoje, dentro da nossa matriz curricular e da forma de trabalho, a gente busca trazer o ensino da engenharia de uma forma aplicada, né? Trazer para os estudantes formas que eles despertem esse interesse e construam o conhecimento dentro dessa gama de disciplinas, né, que não é só a matemática e a física, mas como a professora Érica colocou bem, empreendedorismo, gestão de pessoas, gestão de cursos, economia, e para formar esse profissional multidisciplinar. Acho que isso é muito forte que nós temos na PUC, esta formação multidisciplinar, e aí nós temos um ponto de destaque dos nossos estudantes, né, eles terem essa formação que é como o mercado busca hoje, os profissionais de engenharia. E para encerrar, eu acho que trazer essa visão para quem está nos ouvindo aqui na Rádio Alvorada, que tem filhos que vão buscar curso de engenharia, né, ou os próprios ouvintes que estão interessados no curso de engenharia, de desmistificar a visão do engenheiro como um profissional operacional que faz a mesma coisa todo dia. Não é, né, essa visão do mercado hoje para o profissional de engenharia. Inclusive, se a gente olha para grandes profissionais de renome, nacionalmente falando, tem a formação de engenharia e não estão num processo de trabalho de engenharia, né? Eu sempre gosto de trazer o exemplo da Cris Junqueira, fundadora do Nubank. Ela é engenheira e criou uma empresa hoje que é referência para todos, né, no segmento financeiro. Eu gostaria de agradecer a disponibilidade de vocês, a conversa deste sábado. Professora, tem algum ponto, algo que eu não tenha perguntado e que a senhora ache relevante destacar nesse momento? Eu acho que a gente já falou, né, praticamente de tudo, mas eu, talvez como uma mensagem final, eu diria que a gente precisa de engenheiros, com certeza, para o desenvolvimento do país. Eu acho que é importante, fundamental. É um curso que exige uma dedicação, sem dúvida, mas ele abre um leque de oportunidades muito grande, né? Então, o engenheiro ele pode atuar, como disse o professor Jair, na fábrica SINS, em indústrias dos diversos setores, mas também na área de serviços e na área de empreendedorismo. O que eu vejo que é importante é se dedicar, sempre fazer o melhor, e aproveitar as oportunidades que a universidade oferece, quando a gente está falando aqui de um curso, por exemplo, de engenharia de produção na PUC, né? Então, fazer o melhor, com certeza, vai abrir portas, né? E esse profissional vai ser muito valorizado e reconhecido. Muito obrigada, professora. Professora, algum ponto a complementar? Não, acredito que é mais isso, né? Trazer essa curiosidade novamente para os nossos estudantes, pelos cursos de engenharia, para que eles tenham para que a gente continue inovando, né, dentro do nosso mercado de trabalho em todas as áreas, e com a visão que a engenharia é muito importante e contribui muito para isso. Obrigado pela oportunidade
de estar aqui com vocês. Você está ouvindo Papo de Especialista. Muito obrigada, professores. Um excelente final de semana e eu agradeço também a você que esteve em nossa companhia neste sábado. O Papo de Especialista é uma produção entre o Departamento de Jornalismo da Rádio Alvorada e a Assessoria de Comunicação da PUC Londrina. Eu sou Renata de Paula, a apresentação é comigo, trabalhos técnicos Edgar Vieira, o Romário e o Everton Gasparini. E eu te espero no próximo sábado para mais um Papo de Especialista. Este foi o Papo de Especialista, um programa realizado pela PUC Paraná. Papo de Especialista.